O apóstolo Paulo diz que em Cristo se esconde todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Nós estamos diante de um oceano de conhecimento e mesmo aquele que está disponível para nós já é um oceano de conhecimento, mas nossa mente não consegue guardar tudo isso, não consegue entender tudo isso, não consegue conhecer tudo isso, por isso nós temos que ser bem criteriosos naquilo que nós vamos estudar, naquilo que nós vamos pensar, porque temos pouco tempo para armazenar aquilo que realmente nos importa, para aquilo que realmente seja a nossa prioridade. Nós, então, diante disso, pensamos no assunto espiritualidade, que é o tema do nosso canal. Vamos falar um pouco sobre esse conhecimento. No Velho Testamento tem uma coisa bem interessante de ser pesquisada. E você pode ler na Bíblia e pode pesquisar em alguns livros religiosos, porque a própria Bíblia não fala muito sobre o assunto, mas há informações suficientes em alguns livros religiosos para que você possa ter uma visão mais ampla disso. Do que eu estou falando? Samuel, um grande profeta. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia não relata um pecado de Samuel. Desde os 7 anos, ele foi dedicado a Deus, e leiam a história dele, que é maravilhosa, a começar pelo nome dele, vejam lá na Bíblia o significado de Samuel. Então, ele criou a escola dos profetas. Olha só, a escola de profetas, melhor ainda. E aí, se você ler só na Bíblia, a sua tendência já é essa, você vai pensar, era uma escola religiosa, uma escola de teologia. Então, tinha teologia, mas era uma das matérias. Eles aprendiam também, por exemplo, vou falar só 2 coisas, poesia, e eles aprendiam música também, tá? Então, nisso, vocês veem como o assunto espiritualidade é amplo, como eu tenho tentado falar aqui, né? Eu já falei para vocês, Deus não é um ser religioso, nem o diabo é um ser religioso. Eles estão envolvidos com muitas coisas de nossa vida. Deus muito mais, porque ele é o Criador, mas até a criatura lá, o inimigo de Deus, também se envolve em vários assuntos do nosso dia a dia. Mas vamos falar um pouco disso aqui. A teologia, né, o estudo da palavra, coisas bem conhecido, mas eu queria falar um pouco da espiritualidade na poesia e na música. Então, Deus, ele usa a arte, os artistas também, para comunicar mensagens espirituais. Eu vou, como sempre nós devemos fazer, começar daquilo que é conhecido para nós, para depois irmos naquilo que não é conhecido. Sempre que estamos estudando um assunto novo para nós, diferente, ou uma investigação nova, sempre tem que ser assim. Comece pelo que você conhece sobre o assunto e depois você vai adentrando aquilo que você não conhece. Não pode ser ao contrário, né? Sabe que várias igrejas existem por causa eles mudaram o método, eles começaram pelo obscuro para tentar entender o claro, e aí fica tudo bagunçado e eles têm um conhecimento, infelizmente, distorcido da Bíblia, e isso vai levar a ter uma vida distorcida também, tá? Então, nós falamos de 4 áreas aqui no canal. A principal que nós falamos é a espiritualidade, que ela comanda as outras 3, mas nós falamos que as 4 áreas principais da nossa vida são a mental, a física, a social e a espiritual por cima de todas. Então, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes nós misturamos a social com a física. Por exemplo, se nós formos a um restaurante, nós convidarmos os nossos familiares, e aí vamos escolher uma comida para o nosso físico, para que o momento social seja mais agradável. Então, você vê 2 coisas reunidas ali.
essa experiência, ela te traz uma boa experiência mental também, concorda? Se você está num bom ambiente ali com sua família, ou amigos, né, ou seu cônjuge, sei lá. Então, aí você fica numa boa situação, você tem uma boa comida ali, isso não quer dizer que a comida tem que ser cara, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Então, é, todas essas coisas, elas acabam sendo uma expressão da espiritualidade, né? Quando a palavra de Deus foi dada ao homem, não era com a intenção de transformar a nossa vida numa vida religiosa. Isso foi uma distorção que o homem, sem entendimento, fez. A palavra de Deus foi dada para que nós soubéssemos viver em todos os momentos da vida sujeitos a Deus, né? E não sujeitos a uma religião em si, a uns rituais, né? Não. Então, já falamos aqui, Adão era jardineiro, Adão não era um padre, um pastor, ele não era um líder religioso, mas ele era um líder espiritual para a família dele. Ele era, porque era o pai, era o homem mais velho, o mais experiente, ele estava ali para ser usado por Deus para ensinar algumas lições espirituais para os seus descendentes. Então, Adão, não sei se você sabe, está na Bíblia, viveu apenas 930 anos, né? Então você imagina quantos descendentes ele viu, quantas lições ele fez, quantos sermões, quantos jantares, né? Etc. Então, a nossa vida, baseada aí na escola dos profetas, ela não pode ser, e Deus não tem esse propósito, radicalmente teológica ou religiosa. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre teologia, muito importante, espero que vocês assistam, não percam, que vai ser muito importante, como esse eu creio que está sendo. Então, quando nós temos essas experiências com a arte, que eu estava falando, que os profetas tinham, né, da poesia e da música, então você pode ter uma experiência com Deus, uma experiência espiritual através disso também. É lógico que você tem que saber como dosar e como podar quando for necessário, porque não é qualquer música que nos leva a Deus e não é qualquer poesia que nos leva a Deus. Mas, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a música tem que ser essencialmente religiosa para nos levar a Deus. Tá? Isso não é verdade. Vou falar um pouco sobre isso. Esse assunto pode ser polêmico para alguns. Posso esclarecer mais se alguém tiver dúvida. Basta deixar nos comentários, tá? E a poesia também, tá ok? Você sabendo comunicar algumas mensagens apropriadas, né? O próprio Salmos, né? Que é uma poesia, você várias vezes não vê, se você for cuidadoso e olhar, várias vezes não está falando nada de religião. É como está na Bíblia, eles falam, Salmo é religião. Não, leia, você leu. É a mesma coisa que eu falava, você me dizer, a história de Davi e Golias é uma história religiosa. Não é, é uma batalha séria. Deus estava envolvido? Claro, porque Deus está envolvido em tudo, né? Só no jogo de futebol que ele não estava. Não adianta orar quando seu time for bater pênalti para que Deus ajude seu time e esculache com o outro. Não é assim que funciona, né? Isso aí são as coisas do homem. Deus tem coisa mais importante para fazer do que desviar uma bola na hora do pênalti, tá? Então, deixa isso para lá. Seja sábio e aproveite o que eu estou falando aqui, porque isso é muito importante e eu tenho usado muito isso na minha vida. Tá? Eu não fico o dia inteiro envolvido com coisas religiosas, mas eu tenho momentos espirituais durante toda a parte do dia. Pode ser, lógico que não estou falando de 24 horas, até porque uma hora eu estou dormindo, outra hora eu estou tomando banho, se bem que muitas vezes eu louvo a Deus ali durante o banho, tenho pensamentos também, eu gosto de meditar enquanto eu estou tomando banho, vem pensamentos bem interessantes, novos, de coisas que eu posso fazer, de coisas que eu já estudei
e parece que a ficha cai naquela hora ali. É uma experiência, cada um tem a sua. Então, faça de todos os momentos da sua vida momentos espirituais, entendeu? Por que não? Isso pode ser uma coisa bem íntima, né? Mas você tem essa oportunidade, ok? Então, se apegue a Deus cada vez mais, se aprofunde na espiritualidade, aprenda de Jesus tudo o que você puder, ok? Nós vamos falar muito ainda sobre esse assunto de espiritualidade na arte. Eu gosto muito, vou falar muito sobre isso. Então, deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nós estamos aqui para promover a espiritualidade cristã em nome de Jesus. Amém.